agora chamar o nosso repórter Pablo Lúcio, que se encontra no Estúdio 2 com os estudantes do IFB, para um debate super interessante sobre o assunto. Vai aí, Pablo. Boa noite, Irley. Boa noite, Renielson. Hoje, no nosso Jornal IFB Entrevista, temos o prazer de estarmos recebendo 3 ilustres convidados que estudam aqui mesmo no Instituto Federal de Brasília, campus Samambaia. São pesquisadores que nos ajudarão a entender melhor sobre esse tema tão importante que é mulheres na publicidade. Ao meu lado está aqui o estudante e pesquisador Valdir Sertanejo Neto. Boa noite, Valdir. Olá, boa noite para todos. Obrigado pela presença de vocês e é um prazer estar aqui com vocês. A estudante, também pesquisadora, Jéssica Monique de Almeida Santos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. E também aqui ao meu lado, a estudante pesquisadora Ana Paula Rodrigues da Silva. Boa noite, Ana. Boa noite. Podemos começar? Pode ser com você, Jéssica? Pode sim. Ok. Jéssica, historicamente, como você vê a participação das mulheres na publicidade brasileira? A gente começa, na verdade, falando sobre o enredo histórico da comunicação. Começa com o Pedro Vaz Caminha, né, com a necessidade de comunicar-se. E ele usava muito boca a boca, né? E esse boca a boca tem muita influência hoje no que é a nossa realidade com os panfletos. Tem essa mesma função. E depois a gente vê bem presente a figura feminina com a voz das mulheres nos CEOs, que eram anunciados nos jornais. Foi o primeiro contato que a gente teve, assim, nossa, tem uma mulher, né, no rádio. Tínhamos novelas de rádio, tínhamos os programas de rádio, os programas de auditório, que foram posteriormente para a televisão. Então houve essa migração e teve-se a necessidade de ver a mulher, né. E outra coisa que é bem marcante também, historicamente falando, é a questão das propagandas que hoje temos. Antigamente eram feitas propagandas ao vivo, né? Então eram os jingles, tinha uma música, né? E as propagandas eram anunciadas, né? Os produtos. E depois teve aquela necessidade da marca, de mostrar a marca. Por exemplo, as mulheres, né, tinham suas regras todos os meses e anunciava-se, né? Tinha o programinha certinho e falava-se assim, o uso do mods, né? Que hoje em dia temos várias marcas, mas continua usando. Os homens vão ao supermercado para comprar mods para as suas mulheres, né? Mas temos várias outras marcas. E assim perpetuou, né, a questão da mulher, afirmando a presença da mulher, mostrando que ela é importante, né? Não é só a questão da objetificação dela. Valdir, eu não sei se você sabe, mas os internautas, eles mostraram bastante interesse na sua pesquisa e eu já quero parabenizá-lo. E alguns deles também declararam que a maioria da população feminina não se encaixa nos padrões pré-estabelecidos. A minha pergunta para você é, o que você tem a dizer sobre isso? Bem, os internautas realmente eles têm razão, de acordo com o que a gente pesquisou. Inclusive, a percepção dele corrobora bastante com algumas informações que eu trouxe aqui para vocês. Em um blog diz o seguinte, os meios de comunicações têm imposto um estereotipado padrão de beleza feminina. Os comerciais, desfiles, novelas, propagandas têm mostrado que para ser aceito na sociedade deve ser magra, vestir manequim 36. E o interessante disso, dessa exposição, é porque gera cobrança em todo o público feminino. E elas começam a entender, segundo as pesquisas, que para ser aceita pela sociedade, precisa estar dentro deste padrão. E a David Joseph Bohm, ele traz uma seguinte informação, abre aspas, o padrão estético de beleza atual, perseguido pelas mulheres e representado imageticamente pelas modelos esquálidas das passarelas
e páginas de revistas segmentadas, por vezes longe de representar saúde, muito interessante essa parte quando fala de saúde, mas que sugerem satisfação e realização pessoal e, principalmente, aludem à eterna juventude. Fecha aspas para o David. Tem uma outra pesquisa também que eu fiz em outro blog bastante interessante. O Robin, ele traz o seguinte, que traz bastante informação para esta pergunta. A indústria estabeleceu um padrão que praticamente ninguém pode atender. Estão usando o Photoshop até mesmo nas imagens daquelas que se dedicam a ser as mais bonitas. O que podemos dizer sobre isso? Indaga Robin. As mulheres, independentemente de manequim, salário ou educação, têm que lutar contra sentimentos de uma imagem corporal negativa e inadequada. Fecha aspas. Então essas informações, ela traz bastante luz para esta situação que atinge principalmente o público feminino. Muito bom, Valdir. Completando o que o Valdir disse a respeito desses estereótipos, tivemos a oportunidade de entrevistar uma profissional na área do jornalismo para poder falar sobre esse assunto. Nós vamos assistir a entrevista agora na tela. Olá, meu nome é Cláudia Suzek, sou formada em jornalismo e fui convidada para participar dessa entrevista sobre a questão de publicidade, né? Então eu tenho o meu olhar dentro da área mesmo de jornalismo, que é a respeito das mensagens subliminares dentro das publicidades, né? O que essas publicidades querem passar. Por exemplo, eu vejo uma questão sempre de colocar a minoria acima da maioria. Vejo também a questão de colocarem, por exemplo, às vezes a mulher numa propaganda muito vulgar, por exemplo, envolvendo carnaval, envolvendo bebida. Tenho acompanhado algumas publicidades a nível mundial que elas querem muito mais, assim, é como se fosse perverter o valor do ser humano, associando sempre a bebida à questão assim, de liberdade, de fraternidade, de igualdade entre homens e mulheres, mas assim, nada mais, nada menos, a gente está vendo um contexto muito sexual, de liberação muito sexual, de libertinagem. Então, assim, isso já é focado desde 1920 com o Edward Bernays, que era sobrinho do Freud, e ele começou a incentivar a venda de produtos em cima de demandas que os seres humanos tinham que aceitar por imposição, por exemplo, de uma marca. E sempre assim, as publicidades, principalmente eu vejo no carnaval, que elas sempre colocam o sexo acima de tudo. Você pode pegar algumas campanhas, por exemplo, da escola, que tudo está lá incentivando o sexo. Olha, esqueci o não em casa, então hoje eu estou libertino, faço qualquer coisa. Também, assim, o que eu estou achando de ponto positivo, colocar a minoria em cima da maioria, que é algumas campanhas que estão envolvendo mulheres normais, as mulheres do dia a dia, assim como eu, como você. Por exemplo, mulher que tem celulite, mulher que tem o cabelo cacheado, tal. E isso é muito bacana porque está quebrando aquele estereótipo de top model, que a gente vivia assim, não, mulher tem que ser magra, alta, loura e cabelo liso. Isso aí ainda bem está caindo por terra. Teve uma campanha também do Bombril que assimilou a questão da mulher Bombril no cabelo dela, escrito no cabelo dela. Muita coisa ainda, quando você for assistir uma propaganda, você pensa a respeito, para quem que aquela mensagem está indo? Ana Paula, eu estou muito curioso para saber dos seus apontamentos, porque também, como nós acabamos de ver na entrevista da jornalista Cláudia Suzek, ela fala muito sobre essa questão de propaganda subliminar. E a sua pesquisa, ela aborda esse tipo de propaganda? Boa noite. Sim, a minha pesquisa ela aborda sim a propaganda subliminar. O que é a propaganda subliminar? É uma propaganda que ela visa atingir o subconsciente humano. Ela traz mensagens ocultas querendo te atingir. Provavelmente pessoas com pouco tempo de análise vão ver aquela mensagem e vão acabar agindo de forma subliminar, assim, no seu subconsciente. Rafael Hess, autor do livro Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, publicado em 2016,
ele disse que as marcas estão utilizando a propaganda subliminar através de certos produtos, associar os produtos com a vida ideal daquela pessoa. Por exemplo, um homem ele é bem sucedido se ele tiver um carro da marca X, ou então a família ideal é aquela família que está reunida ao redor da margarina Y. Então as marcas têm utilizado isso, produtos à associação da sua vida ideal. E assim, as marcas de cerveja, elas são as que mais utilizam a questão do erotismo, da imagem feminina, de apelos sexuais, inclusive de formas subliminares, para poder atingir ao público. A pesquisa de Batista e Rios, que nós encontramos, de 2015, a respeito de propaganda subliminar, ela traz um exemplo de uma marca de cerveja ucraniana. Em 2010, uma agência russa que produziu, né, toda a propaganda dessa cerveja, ela trouxe uma latinha na cerveja mesmo, ela trouxe a cor da pele na lata e no fundo dela a gente percebe que tem alguns homens caminhando em direção a uma fábrica. Só que, olhando assim, isoladamente, essa lata, a gente não consegue identificar nada de subliminar, nada de erótico. Mas a partir do momento que a gente une as duas latas, a gente percebe que a lata se assemelha à tonalidade da cor de pele, o chão que os homens estão caminhando se assemelha a uma renda, e o véu, ele se assemelha à fumaça que a fábrica solta. Então a gente une e percebe que a intenção da marca era produzir uma perna feminina. Então, assim, eles querem atingir a nossa mente de forma subconsciente a comprar aquele produto. E qual que é o público-alvo? Os homens. E os homens associam o quê? Que a mulher é um produto. Entendeu? Então é isso que a mensagem subliminar faz com a gente. Ana, ainda as propagandas de hoje, elas continuam como antigamente ou sofreram alguma alteração? Bom, as propagandas de antigamente, principalmente de 1950 e 1960, elas eram extremamente machistas e elas, naquela época, elas reproduziam o que era a sociedade. A mulher era submissa ao homem, então eles reproduziam isso nas propagandas. E sim, as propagandas têm sido alteradas. A gente trouxe um exemplo da propaganda da Budweiser. O jornalista Guilherme Dearo, ele publicou uma matéria na revista Exame, esse ano mesmo, em 2019. O que acontece? Aos olhos de 2019, aquelas propagandas que a Budweiser lançou em 1950 e 1960, elas não se adequam à realidade de hoje. Então a Budweiser pensou, opa, nunca é tarde para a gente poder se redimir. Então eles fizeram algumas recriações. Nós trouxemos a primeira, em 1950, mostra que a mulher ela está lá para servir o homem. A mulher não toma cerveja, ela serve o homem. E já em 2019 não, em 2019 a cerveja quer dizer que a mulher pode sim tomar a cerveja junto com o homem. Em 1960 tivemos outro exemplo. A mulher está em casa preparando o jantar e separando a cerveja do homem, do marido dela no caso. E em 2019 não, em 2019 a mulher, por que a mulher tem que ser casada? A mulher pode ser muito bem solteira, tomar uma cerveja para ela, pedir um iFood e tá lá com o seu cachorrinho fofinho do lado, querendo comer a comida dela. Então, assim, as marcas têm sim sofrido, as propagandas têm sofrido muita alteração, porque a sociedade mudou, as coisas mudaram. Nós tivemos um exemplo também, que foi citado na entrevista que vocês mostraram, a respeito da cerveja Skol. Esse ano também a cerveja lançou uma propaganda que dizia: eu esqueci o não em casa, esqueci o não em casa. Então, assim, é uma mensagem muito dúbia. Inclusive nós, durante a nossa pesquisa, a gente leu e a gente não entendeu o que a cerveja, o que a marca quis dizer com eu esqueci o não. E a gente foi investigar e, segundo a Ambev, eles disseram que a intenção deles era eu esqueci o não para a vida, eu esqueci o não para aproveitar a vida, eu esqueci o não para poder curtir. Só que o que a população entendeu, o que os internautas entenderam foi que esqueci o não, como assim a gente está vivendo altos índices de estupro? Um momento, principalmente no carnaval, que a gente sabe como é a situação, como as mulheres são tratadas. Então a Ambev se manifestou em 2 dias e eles retiraram a propaganda do ar e fizeram uma recriação. Não deu jogo? Tire o time de campo. Eu não coloquei a foto, mas quando um não quer, o outro respeita. Então, tem sim sofrido alteração. Por quê? Porque hoje em dia a população, a sociedade tem o direito de escolher o que ela quer e o que ela não quer ver.
Muito bem. Gostaria de agradecer a todas as participações aqui e dizer-lhes que provavelmente vocês voltarão outras vezes para poder fazer parte desse nosso IFB Jornal Entrevistas. E muito obrigado e boa noite. Irley, Renielson, é com vocês agora no estúdios. Obrigado, Paulo. Dados atuais de pesquisas realizadas pelo SPC Brasil em março de 2019 mostram que o marketing e a mulher na publicidade têm que ser mais bem pensados. Pesquisas afirmam que 58,5% das mulheres afirmaram que a propaganda não retrata a mulher real, seja ela tratada na forma física, na forma que são objetificadas sexualmente, ou na perfeição que lhes são impostas ou mostradas na propaganda. Hoje, o segmento mais criticado são de moda, beleza, automóveis e cerveja. 49,2% dessas mulheres querem ver mulheres guerreiras na publicidade e 46,6% querem mulheres retratadas sem o padrão de beleza inatingível do cinema ou da TV. Para retratar um pouco desses questionamentos, encerramos hoje o jornal com um vídeo que fala justamente sobre a insatisfação causada nas mulheres pela forma na qual são tratadas nas propagandas. Boa noite, até a próxima. Meghan Markle, I'm 12 years old. Nick News. I hate my wimpy toilet bowl plan. Commercials, they do say a lot of things that most people don't even notice. Mostly like laundry and dishwashing commercials. The gloves are coming on.